a leitura, louvado seja Deus, os fatos que nós vamos comentar nessa tarde, aconteceu por volta de 540 anos antes de Cristo. Haja vista que muitos se perguntam quem era o Elias, porque a Bíblia não dá a biografia de Elias. A Bíblia não fala de quem ele era descendente. Ele de repente surge no capítulo 17 do primeiro livro de Reis. E muitos acham até que Elias era anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala em Tiago 5,17 que Elias, ele sofreu as mesmas paixões que qualquer outro homem. Então, comprovado de que Elias, ele era homem. Ele era um ser humano. Só que não cabe a nós entender ou saber o porquê que a Bíblia não vai dar a biografia de Elias. Um homem chamado por Deus, um homem com um chamado árduo. Porque hoje em dia se procura um profeta entre o povo de Deus com a coragem, diga de passagem, que Elias tinha. É difícil você achar. É difícil você encontrar. A Bíblia vai dizer que Elias já chega, louvado seja Deus, profetizando contra Acabe. Por quê? Acabe era um rei de Israel. Até então fazia tudo aquilo que o Senhor ordenara que fazia. Só que passado um tempo ele vai conhecer a Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. E casando com ela, ele vai então se afastar da presença de Deus. Como assim se afastar? Ele declarou que não servia mais a Deus? Não. Ele começou a fazer tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E a Bíblia vai dizer em Êxodo 20 que o Senhor não permite que ninguém venha adorar outros deuses a não ser Ele. Foi um dos mandamentos que o Senhor escreveu em uma pedra e passou para Moisés. Não adorarás outros deuses, senão a mim. Então o que Acabe fez deixou Deus muito irado. Porque ele começou a servir a Baal. Ele começou então a fazer cultos para Baal. E quem era Baal? Era o Deus da chuva. Quem era Baal? Baal, ele era o Deus da chuva. Então ele começou a idolatrar. Então todo o povo, quando viu que o rei e a esposa do rei adoravam outro Deus que não era o Senhor, ele começou a adorar outros deuses. Diga-se de passagem que hoje em dia muitos dizem que pastores é exemplo dentro da casa do Senhor. Nem todos. Nem todos. Mas eu costumo dizer, a minha pastora Solange, que hoje já não tem mais uma denominação, eu olhava para aquela mulher e dizia assim, Deus é um exemplo para mim. Porque enfrentar o que ela enfrentou, passar o que ela passou, e ainda estava ali servindo ao Senhor, e não era de qualquer maneira não. Não é para qualquer uma. Não é para qualquer uma. Eu olhava para ela e dizia assim, verdadeiramente tu és mulher de Deus. Um exemplo para mim a ser seguido. Aí hoje o povo, muitos desocupados, desculpe o termo na palavra, que quer viver um evangelho de qualquer maneira, aí entra em uma denominação, aonde, diga-se de passagem, os líderes da igreja andam também de qualquer maneira, aí é ali que eles vão ficar, como já foi dito aqui nessa tarde. É ali que vai, encher. Porque hoje o povo não quer porta estreita, o povo quer porta larga. Então o que vier para eles dali é benefício. Nada contra quem usa, eu não uso. Também não vejo nada demais, mas eu particularmente não uso. Mas se eu chegar na minha denominação, ver a minha pastora com a calça arrochada, eu, fraca, nova na fé, não. Se a pastora pode, eu também posso. É ou não é? Porque se está aqui em cima, Deus colocou, Deus constituiu, é exemplo. Ou diga, vamos usar a melhor palavra, tinha que ser exemplo.
mas, na maioria das vezes, não estão sendo. Aí quando encontra uma denominação que a porta ela é estreita, que ela vive o que está escrito na palavra, aí o povo não quer. Segundo os estudiosos, vai dizer que aquele povo começou a criar uma miniatura do Deus de Baal. E começou a levar para sua casa para então adorar, porque o rei e a rainha adorava. Então ele se achava também no direito de adorar aquele Deus. E era o Senhor deles. Ou seja, Acabe se afastou, fez o que não era da vontade do Senhor e levou a uma multidão a pecar também contra Deus. Porque idolatria é pecado. Se o Senhor deixou o mandamento, você vai violar ele, é pecado. A Bíblia vai dizer então que Deus, é então que surge Elias. Elias vai até ele e fala, segundo a minha palavra, não irá chover 3 anos e 6 meses. Olha como Deus ele é tremendo e é especialista. E ele sabe o ponto fraco de todos nós. Baal, ele é o Deus da chuva. Aí Deus, para confrontar, manda Elias lá dizer a Acabe que durante 3 anos e 6 meses não iria ter chuva. Deus é tremendo ou não é? Aí quando ele sai dali, que ele entrega o recado que Deus manda a Acabe, o Senhor fala, agora vai para o ribeiro. Vai lá se esconder. Porque vão caçar a sua vida para matar, em outras palavras. E hoje em dia não tem sido diferente no nosso meio. Tem muita gente desordeira na casa do Senhor. Mas eu costumo dizer, ainda existem os remanescentes de Israel. Ainda existem pessoas compromissadas com o altar. Ainda existem pessoas compromissadas com a palavra de Deus. Ainda existe profeta que não se vende. Eu estou com uma passagem marcada, para uma viagem marcada para São Paulo. E ontem entrou uma irmã que viu um cartaz meu no Instagram e perguntou quantos dias eu ia ficar lá, porque ela queria me agendar. E hoje em dia o povo já tem medo de perguntar, né? E a irmã, você cobra ou não cobra? Porque hoje em dia é assessor aqui, é assessor ali. É ou não é? É um tal de eu quero isso, eu quero aquilo, tem que me dar uma oferta de tanto. Teve um pastor que chegou para mim, me encontrou no ferry semana passada, 8 dias hoje, que eu fui para a ilha. E ele aí, minha filha, como é que você está? Eu disse, estou bem, pregando muito. Ele disse, para a glória de Deus. Ele disse, ainda continua naquela de que não cobra, só pede o transporte. Eu disse, vou continuar até morrer. Até morrer. Ele, mas você não pode. A Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Eu disse, exatamente. O obreiro é digno do seu salário. Agora quem paga é Deus. Eu entendo assim. Eu disse a ele, pastor, eu não cobro 1 centavo para nada. Se me ofertar, eu recebo. É diferente. Agora, eu não cobro para nada, nem para cantar e nem para pregar. E eu disse a ele, e Deus não me deixa faltar nada. Deus não me deixa faltar nada. A glória é para Ele. A honra é para Ele. Nós temos o privilégio de ser escolhido por Deus, que nem todo mundo tem esse privilégio. De levar a palavra do Senhor. E hoje o povo está usando e fazendo comércio. Hoje, diga-se de passagem, né, uma missionária conversando comigo, você soube que missionária fulana de tal agora cobra até para orar? Terminando o culto, ela se for para orar, é mais 150 em cima da oferta. Desde quando a Bíblia fala, orai uns pelos outros. O evangelho está virando uma bagunça. Mas naquele grande dia, como já foi dito aqui, iremos prestar conta diante dele. Mateus 7, 22 em diante. Muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. O que eu entendo com essa palavra é Deus dizendo que hoje, no nosso meio, tem pessoas que Ele não conhece.
aparência, mas ele não conhece. Prega bem, canta bem, mas Jesus não conhece. Porque Jesus usa quem ele quer. Se der lugar para ele usar, ele vai usar. Ele usou a jumenta para falar com Balaão, para repreender Balaão. Ele falou para Jeremias: ó Jeremias, você viste bem, porque eu vero sobre a minha palavra para fazer cumprir. Deus tem compromisso com a palavra dele. E o que ele fala não volta para ele vazio, não. Mas hoje estamos vivendo esse tempo de muitos hoje em cima dos altares, pecando e levando um pouco o povo a pecar também. Aí você fala: ah, irmã Vera, mas o povo perece porque falta entendimento. Bem verdade, é certo isso mesmo. Se está vendo que está errado, por que não cai fora? Mas não, quer viver porta larga. Quer andar de qualquer maneira. Ninguém quer mais renunciar às madrugadas, não. Renunciar à sua cama, não. Ninguém quer mais renunciar à carne, não. Hoje de noite eu vou pregar na igreja, que o pastor virou para mim e falou assim: ó, minha filha, nós estamos em uma campanha.